Graça e paz, boa tarde. Estamos de volta com o apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Carta essa que foi dirigida a todos os cristãos, a todos os crentes em Cristo Jesus, de todas as regiões até então conhecidas em que a palavra de Deus havia chegado, que o evangelho havia alcançado. Lembrando sempre que o evangelho de Cristo Jesus, nos seus primórdios, ele foi como que uma explosão de algo novo, atingindo os anseios do mundo daquela época. O anseio pela verdade, o anseio por Deus. O que existe além dessas religiões? O que há de verdade nesse conceito de Deus? O que é viver para Deus? E o Evangelho de Jesus Cristo atendeu plenamente os anseios da alma humana, da mente humana. Após falarmos dos primeiros versículos, vamos ler aqui a partir do terceiro versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe durante essa nossa breve reflexão. Primeiro nós vimos o conceito de peregrinos, a mentalidade peregrina, o conceito, a ideia cristã de estarmos de passagem nesta vida, estarmos assim, em deslocamento do reino das trevas para o reino da luz em Cristo Jesus. Isso é basicamente simples. E Pedro apresenta agora um conceito mais abrangente. Não é só uma vida de peregrinação. Nós não somos meros estrangeiros neste mundo. Nós não estamos apenas de passagem nessa vida. Existe algo que marca a nossa vida, existe algo mais profundo que deve marcar a vida do cristão. Então ele começa glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor, que nos regenerou para uma viva esperança. A postura do caminhante cristão, a postura do peregrino cristão, não é de um refugiado de guerra. Nós não somos refugiados de guerra, ainda que muitos pelo mundo afora estejam vivendo esta terrível realidade, Aprisionados, expulsos de suas casas, perderam o direito à sua vida rotineira, costumeira, tem que se deslocar de um lugar para o outro em busca de alimento, de segurança, com medo de perder a própria vida. O cristão não é propriamente um refugiado. Nós não somos fugitivos. Peregrino não significa fugitivo. Peregrino tem a ideia de que a pessoa não tem dificuldades para se identificar completamente com o mundo, com a realidade na qual está inserido. Esse é o conceito. Abraão peregrinou pela terra, muito embora ele não tenha sido propriamente um nômade, Ele era seminômade, ele se deslocava de tempos em tempos, tinha provavelmente um roteiro ali a ser seguido, um roteiro seguro. Ele ficava próximo às cidades, ao que você chamaria hoje próximo aos grandes centros, mas não tão próximo a ponto de ser influenciado por aquelas vidas, pelos hábitos ou pelos costumes, mas não tão distante a ponto de não estabelecer relações civilizadas com as demais pessoas. Então ele não vivia isolado de todos, mas ao mesmo tempo não vivia, não se confundia, não se conformava, não se misturava. Abraão
tinha o seu viver, tinha suas tradições, tinha o seu costume, tinha a sua fé, tinha os seus valores, tinha os seus princípios, e ele, nas suas peregrinações, ele estabelecia um posicionamento seguro, tá? Essa é a postura de Abraão. A nossa, como cidadãos pertencentes a diversas realidades políticas, econômicas e sociais, mundo afora, Abraão nos serve de analogia, tá? Porque não há esse costume de peregrinar. Houve um hábito, e ainda não acabou, ainda existe esse costume em vários grupos cristãos, do isolamento. Ainda existem grupos quase que totalmente isolados, né? Que assim, é só ora e labora, oração e trabalho, oração e trabalho. Você pode orar e trabalhar em qualquer ambiente, em qualquer realidade social. Mas alguns sentiram a necessidade de estarem completamente isolados, tá? Então nós ainda temos aí alguns grupos cristãos que sobrevivem aí nessa rotina de completo e total isolamento, mas a Bíblia não exige isso de absolutamente ninguém. O nosso viver, a nossa postura deve ser de esperança. Fomos regenerados para mantermos na nossa caminhada, por assim dizer, nessa figura, nessa analogia, uma viva esperança. Não somos condenados, não somos renegados, não fomos abandonados, não fomos esquecidos por Deus, muito pelo contrário. Fomos achados por Deus, encontrados por Deus, amados por Deus, justificados por Deus, perdoados por Deus, para uma viva esperança de uma salvação que vai se manifestar completamente ou plenamente no dia de Cristo Jesus. Mas a salvação não está pronta, a salvação está pronta. Aquele que providenciou a salvação, ele a providenciou de forma completa. A revelação da salvação, a manifestação dessa salvação tem ocorrido de forma contínua. E o que nos aguarda agora? A revelação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o evento final que todo cristão aguarda. A plena revelação daquele que é o nosso Salvador, o nosso resgatador, e de tudo que ele realizou em nossas vidas, em nosso benefício, em benefício daqueles que creem. Que a Bíblia deixa claro que nós não estamos prontos. O cristão não está pronto. A fé em Cristo não é uma obra instantânea, é uma obra de perseverança, é um estado de permanência, é uma dedicação constante, é uma renovação frequente, quase que diária, permanente, numa total dependência de Cristo Jesus. E ele fala que essa nova viva esperança, ela é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Pedro aqui está enfatizando a ressurreição, ou seja, o vencer a morte. Porque ele tem em mente, o que ele tem em mente? Ele tem em mente a vida dele e a vida dos cristãos, e ele tem em mente todo um grupo de profecias que diziam que a igreja passou e continua passando por dificuldades. Atualmente, as dificuldades da igreja são mais internas do que externas, tá? Atualmente, as dificuldades das igrejas, do cristianismo no dia de hoje, ela lembra mais as cartas de Paulo à igreja de Corinto do que a realidade de um império tentando massacrar a vida de uns poucos cristãos. Poucos, a gente fala, por assim dizer, porque eles não matavam todo mundo, principalmente as lideranças, tá? Então, a realidade que se vê hoje é essa, ela é mais interna. A desestruturação, a falta de consistência, ela é interna, né? A busca por liderança, a busca por poder, né? A imposição de certas ideias que claramente confrontam a palavra de Deus, principalmente a maneira como são apresentadas, isso causa uma fragmentação, uma desestruturação da igreja. Então, Pedro tem em vistas a ressurreição. Por que a ressurreição? Porque a ressurreição é a vitória sobre a morte, que foi por nós conquistada por Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que
ressuscitou, foi exaltado, foi glorificado, encontra-se à destra do Pai, de onde governa, de onde soberanamente conduz a vida da sua igreja. E Pedro continua dizendo que essa aliança que se traduz numa viva esperança fundamentada na ressurreição de Cristo Jesus, ela é uma aliança que jamais se extinguirá. Aí pensando em outros pactos anteriormente celebrados entre Deus e determinados ou específicos grupos que tinham estabelecidos contrapontos, né? A necessidade de uma submissão total. Essa aliança, segundo Pedro, não espera uma renovação. Nós temos aí a aliança abraâmica, mosaica, davídica. Aí você vai encontrando a chamada teologia das alianças. Tem teologia de tudo, teologia para tudo, tá? Você não precisa ficar preocupado que cada ponto doutrinário há quem se dedica a construir todo um pensamento teológico para justificar uma ideia que muitas vezes é passageira, indicativa de algo que plenamente se estabelece pela fé em Jesus Cristo. É o que Pedro está falando. Ele não está desdenhando das anteriores alianças ou dos pactos de Deus com a humanidade. Ele está dizendo que todos eles tinham o propósito de revelar o que é superior, o que é permanente, o que é eterno. Depois desse pacto de Deus com a humanidade, através de Cristo Jesus, o que nós podemos aguardar? O que virá depois? Há um novo pacto? Há uma nova aliança? Haverá um novo movimento da parte de Deus com vistas à salvação, à redenção, à santificação, à glorificação dos seus? Pedro diz que não. Pedro diz que esta é irrevogável, esta é a última. Esta é a última, ela não se desfará, ou seja, não haverá uma sucessão, não haverá uma nova aliança, não haverá um novo pacto, não haverá uma nova redenção. Esta realizada em Cristo Jesus é perfeita. Esta realizada em Cristo Jesus é mais do que suficiente para conduzir as nossas vidas através das diversas realidades, através da história, a salvação que há de manifestar-se no dia de Cristo Jesus. Ele diz aqui, não será desonrada, herança preservada nos céus para vós. Por que nos céus? Porque os céus é o lugar onde Cristo está. Céu é o lugar onde Deus pode ser facilmente encontrado, se bem que ele não está diante de nós. Por que os céus? Porque os céus é o lugar onde a palavra de Deus é totalmente obedecida. Tá? Céu é a habitação da vontade de Deus. A vontade de Deus se revela dos céus para nós. Mas Satanás esteve lá e de lá foi expulso, tá? Porque não havia lugar para ele e para os dele. O céu permanece santo, o céu permanece perfeito, o céu permanece intacto. A dignidade do céu não foi violada. A santidade, a sacralidade, a eternidade da habitação do Todo-Poderoso em nenhum momento foi corrompida. Querendo assim dizer o apóstolo que em Deus não há sombra ou variação, ou seja, Deus não mudou em nada o seu propósito. A aliança, o pacto eterno em Cristo Jesus sempre foi o propósito de Deus e foi se manifestando ao longo da história, ao longo do tempo, alcançando aqueles que creem. E diz o apóstolo, para nós, para vocês, para nós, ele está falando dos dias dele e dos dias que viriam. Para vocês que são protegidos pelo poder de Deus, pelo meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Graças a Deus. Olha que linda a palavra, olha que bela palavra. Presta atenção. Para vocês que são protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos.
A partir do momento do advento, da manifestação, da revelação de Deus em Cristo Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, começa o período chamado final dos tempos, ou tempos do fim. Tá? As pessoas estão... eu sei que isso não é recente, isso não é de agora, né? Lamentamos pelos mortos nos terremotos, lamentamos pelos mortos nas enchentes, lamentamos pelos mortos nos maremotos, nos furacões, nas tempestades, lamentamos pelos que morreram na neve, pelos que morreram no fogo, lamentamos pelos que morreram na guerra, tá? Lamentamos por aqueles que morreram nas enfermidades, nas pestilências, lamentamos por todos aqueles que morreram, tá? Lamentamos profundamente. Mas quem vive usando esse tipo de coisa para dizer que esses são os sinais do final dos tempos é porque não leu com calma, não leu atentamente a Escritura. Esses são os sinais, quando você pega o livro de Apocalipse, do que não mudará através da história. Do que o ser humano não conseguiu mudar. O que o ser humano não conseguiu mudar? A morte, a destruição, a violência, os homicídios, os assassinatos, as guerras, tá? Os desastres. O ser humano não conseguiu, através da história, mudar a realidade deste mundo. Mudar a realidade deste mundo sofrido, como que atingindo, ferido pelo pecado. O pecado não atingiu somente a humanidade. Se você prestar atenção, Deus não amaldiçoou a sua criação. Deus não amaldiçoou a humanidade. Deus não amaldiçoou. Mas o mundo sofreu com o pecado. O mundo sofreu. O mal, que já existia antes do pecado, foi agravado pelo pecado. Tá? Então, o próprio Paulo fala belamente isso, que toda a criação está como que em trabalho de partos, né? Você pensa numa mulher em trabalho de partos do modo natural, do modo comum, como foi há milhares de anos, não agora. Ela sofre, ela padece, ela sente dores, contrações, ela grita, ela até se desespera, até que nasce a criança, aí vem a paz, vem o apaziguamento, vem a tranquilidade. Então o apóstolo Paulo usa essa figura da parturiente para deixar claro que toda a criação sofre. Toda a criação aguarda, num estado de expectativa, o que será essa revelação, essa manifestação, a chegada da salvação plena a ser revelada com a vinda, com o retorno de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo que nós estamos seguros. Você está seguro. Você está a salvo. O caminho, a proteção de Deus na sua caminhada está garantida. Está garantida. Você não está nesse mundo sem Deus. Você não está nesse mundo sem proteção. Você não está nesta vida sem orientação. Você não está nesta vida abandonado. Não, você está protegido e guardado pela fé em Deus através de Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus declara. Guardado e protegido para o propósito estabelecido por Deus. Seguro e salvo no que diz respeito ao plano de Deus para a salvação. Agora, quanto às demais coisas desta vida, há quem se meta em confusões. Há quem se aventure a sair do caminho santo, do caminho seguro, do caminho em que é guardado por Deus, do caminho em que é protegido por Deus, em aventurar-se e lançar-se, aí, segundo a sua própria vontade, em aventuras outras, que nada dizem respeito ao progresso espiritual do cristão. Estamos falando aqui do cristianismo, da fé em Cristo Jesus, que nada dizem respeito a isso. Ah, mas Deus me deu uma vocação para. Tudo bem. Respeitamos a vocação. A própria Bíblia declara que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, isso não significa que os dons e a vocação de Deus são compatíveis com aventuras egoístas, com aventuras que contrariam as Escrituras, com projetos que vão contra o Espírito Santo, tá? Que vão contra a direção dada por Deus. Se você está
andando de ré ou na contramão, o ser guardado, protegido, amado, não faz parte da sua vida, obviamente. Você está sujeito a não estar protegido, porque você não está no plano, você não está na caminhada. A sua vida não diz respeito. A prioridade sua não é a revelação de Deus em Cristo Jesus. A prioridade da pessoa, do indivíduo, daquele grupo, não é Cristo reinando. Não é Cristo sendo glorificado e exaltado de eternidade em eternidade. Ele quer ele e o grupo dele governando. Hoje, nós sabemos, através da história das igrejas, muitas igrejas mantêm esse pensamento de que a igreja, segundo eles, tem o direito de governar o mundo em nome de Jesus. Ou seja, e tem uns que não aceitam o milênio. Por que não aceitam o milênio? Não aceitam o milênio porque no milênio quem reina, quem governa é Jesus Cristo. O milênio é o governo de Deus sobre a humanidade. Tal e qual prometem os profetas, a Bíblia declara que Cristo cumprirá esse governo perfeito. Todo mundo no mundo todo, tá? Você vai na Suécia, tem gente reclamando, na Noruega tem gente reclamando, na Finlândia, no Japão, nas Filipinas, na Coreia, nos Estados Unidos, olha que é o sonho de consumo do brasileiro, tem gente reclamando. Na França, no Reino Unido, todo lugar tem gente reclamando do governo. Todo lugar tem gente que tem a impressão, mas eu trabalho, eu contribuo. O governo recebe, o governo tem que ajudar a todos. A conta não bate. Eu trabalho, fulano trabalha. Nunca precisei. Trabalhei 30 anos, nunca precisei. Hoje eu preciso? Não, seu plano não cobre. Mas como meu plano não cobre, moço? Eu trabalhei 30 anos, eu não trabalhei um mês. Foram 30 anos que eu só coloquei dinheiro aqui, nunca usei. Não. O seu convênio não cobre esse tratamento, esse plano não está no SUS, o orçamento desse ano não permite gastos nessa área. No mundo todo tem gente insatisfeita. No mundo todo. No mundo todo tem-se a impressão que os governos mais arrecadam do que gastam com o povo. E ninguém consegue achar a diferença entre o que arrecadou, o que gastou. Mas onde foi parar? Aí os orçamentos vai desaparecendo dinheiro do povo. É no mundo todo. Talvez o Brasil seja um pouco mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais descarado do que o resto do mundo. Mas essa reclamação existe e tem em todo o mundo. O governo de Deus em Cristo Jesus será perfeito, será perfeitamente santo, perfeitamente justo, em santidade, justiça e amor. Nunca visto na face da terra. Será o governo de Cristo Jesus. Alguns irmãozãos, alguns irmãozinhos falam, não. Nós vamos governar e vamos entregar o mundo pronto para Jesus. Ele vem só para inaugurar a obra. Quem vai governar somos nós. Depois que nós convertemos todo mundo aí na paulada, nem que seja no tiro, né, como se fazia séculos passados, né? Se você não concorda, você tem direito à forca, à fogueira ou afogamento. Escolhe. Né? Você é livre para escolher. Fala, mas moço, não está certo o que vocês estão dizendo. Não. Quem decide o que está certo sou eu. Não é isso o que aquele que morreu doutrinou alguns amalucados aí? Cada um escolhe a sua verdade, cada um escolhe o que é certo. A Bíblia declara o que é correto. A Bíblia declara o que é certo. E Deus não impõe. Não adianta chorar. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar de Deus. Porque Deus permitiu a tragédia, porque Deus permitiu o pecado. A condição de seres livres exige que nós tomemos decisões. E as pessoas falam em liberdade. Liberdade é sinônimo de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Conhecer a palavra de Deus é uma etapa. O que importa é obedecer a palavra de Deus. Marco, mas você fala radicalmente como se as pessoas tivessem que mudar tudo. Não tem que mudar nada. O que muda é interiormente. E essa mudança interior, essa transformação interior, aos poucos refletirá. Não adianta sair de impulso, não adianta sair no grito, no pulo, tá?
Não adianta sair no espetáculo, dando pirueta, cambalhota pelas ruas, tá? Não precisa disso, porque isso passa. A empolgação passa. A fé permanece, tá? Os dons passarão, a fé permanece. O que permanece é a fé, a esperança e o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Sem isso, você ficou para trás. Você não passa. Ou nós aprendemos a exercitar isso, aprendemos a colocar isso em prática nas nossas vidas, ou estamos sujeitos àqueles que vivem na infelicidade desta vida, debaixo das pressões e opressões desta vida, deste mundo, desta realidade que conduz, que tudo neste mundo conduz inevitavelmente à morte. Por isso Pedro fala da ressurreição. Vi um louco na televisão, um programa, não é a primeira vez, né? É um homem muito rico, e a riqueza não traz sabedoria. É um rico, mas é um imbecil, é um cretino. Mas é um imbecil, é um cretino bonitinho, porque ele gasta milhões para não aparentar a idade que tem. Interessante, ele quer ser jovem, mas isso é impossível, porque as células do corpo todo envelhecem. Então ele gasta uma fortuna para ter a aparência de um corpo jovem, um rosto jovem. É só um homem esquisito, é só um homem estranho querendo paralisar um processo que é universal, é inevitável. O nosso viver conduz à morte. Todas as vidas que nós vemos neste mundo, nesta vida, são encaminhadas fatalmente pela morte. Tá? Todos os seres vivos morrem. Os vegetais, todos morrem. Muito embora a vida permaneça. A própria criação nos ensina que a vida é mais poderosa do que a morte, porque mesmo existindo morte, sempre há vida. E cada vez mais intensa, cada vez mais forte, cada vez mais se apresentando como vida, que é o que as pessoas também querem. E em Cristo Jesus, ao vencer a morte física. Então vivemos pela fé na esperança da manifestação de Jesus Cristo, quando todos ressuscitarão. Aí vem o juízo. Aí tem gente que foi ensinada, na minha opinião, de maneira equivocada. O crente não está isento do juízo. Ninguém vai chegar no céu, e aí, de boa santidade? Não tem palhaçada no céu. Não tem molecagem diante de Deus. Não tem essa farofada. Não tem esse espírito bizarro, grotesco. Ah, acabei de conversar com o papai. O que é isso? Que acabou de conversar com o papai? Ele mandou dizer, para. Esse cinismo, essa hipocrisia, essa doença, sabe? Essa podridão da alma e do espírito fantasiada de tagarelice profetizante. Se a pessoa ainda saísse e chegasse com lágrimas, se arrastando, se jogando no chão, implorando perdão, misericórdia, mas não, um patife, um cafajeste arrogante, apodrecendo por dentro, na alma, no espírito. Acabei de falar com o papai. Só se for com o marido da mamãe, que ele telefonou lá dos fundos da igreja para pedir um conselho, alguma orientação. Porque com Deus não foi. Com Deus não foi. Ninguém vai chegar no céu aí com essa carona de cavalo, não. Não vai. Isso não vai acontecer. A fé em Deus, em Cristo Jesus, não é essa brincadeira que estão expondo aí hoje, não é essa palhaçada, não é esse pacto satânico, diabólico que envolve a mentira, que envolve o delírio, que envolve a fantasia. Você pega as listas de pecado lá, a primeira é a mentira. A primeira é a mentira. Interpretações mentirosas, tentativa de impor doutrinas falsas, mentiras descaradas, sem apoio, sem fundamento em absolutamente nada. Mas as pessoas querem viver a sua fantasia e chamar o seu delírio de igreja. Quanto a isso, nós nada podemos fazer. Quanto a isso, nós nada podemos fazer. Se defendemos a liberdade e as consequentes responsabilizações para todos. Nisso não somos radicais. Não vejo motivo para sair por aí
Você pode, você não pode. Você vai ter aqui um carimbinho, tem uma cruzinha de ouro do Ministério da Religião. Esse outro não, esse outro paga imposto. Esse aqui está isento, esse está isento, esse está certo, esse está errado. Não. Nós cremos em Deus. Se muita gente que conhece a verdade tem se calado, problema deles. Problema deles. Também nos cansaram esses sábios do silêncio aí. Esses sábios equivocados que não pensam em outra coisa de um buraco para esconder os seus medos e os seus temores. Tá? Esses sábios de vento. Não nos interessa também. Se quem tem o conhecimento se calou, o problema dele, não é uma responsabilidade nossa. É responsabilidade dele diante de Deus. Se conhece a verdade, se sabe que é verdade, se sabe que não se está vivendo a verdade e prefere ficar em silêncio, problema seu, meu irmão. Recebe o seu salário e vai viver sua vidinha. Você é um assalariado. Você é profissional. Tá? Você é profissional da fé. Você não é religioso. E nisso eu concordo. Você nunca foi religioso. Você nunca foi religioso. Porque se voltarmos lá, naquele lugar de onde você saiu e onde você diz que é o tal, nós saberemos que você não era nada. Nunca foi nada. Se aproveitou da liberdade que há em Cristo Jesus para apresentar aí uma coisa que não é, que nunca foi. Poderá até ser, mas se descer do pedestal aí e colocar a carinha no pó, no chão e clamar a Deus, pedir misericórdia, pedir a Deus salvação, pedir a Deus perdão, até receber esse perdão. Até o Senhor Deus falar, pode levantar, agora você pode ficar de pé. Agora você pode levantar, agora vai. Tem um caminho. Não é difícil, mas algumas pessoas acham humilhante. Não, nunca. Nunca, nunca, nunca. Preferem a mentira e vão se enredando, a mentira vai se enraizando, a mentira vai se misturando e chega um momento que a pessoa não sabe mais distinguir a verdade da mentira. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que eu falo mais de Paulo, porque escreveu mais, né? O apóstolo Pedro promete, nos garante, porque foi assim na vida dele, foi assim na vida dos apóstolos. Mas eles tiveram finais terríveis. E daí o final terrível? Nós estamos falando de vida, não estamos falando como ela termina. A vida pode terminar num acidente de avião, num acidente de trem, num acidente de carro, num raio que acontece numa casa, num terremoto. A vida termina de modo imprevisível. É calculável, mas é imprevisível. Nós não sabemos quando a nossa vida terminará. Então não importa como a vida termina. O que conta é como se vive. E no viver o que conta é o ímpeto, o caráter, a vontade, a disposição voltada para Deus que garante toda a proteção de Deus. Está aqui, ó. Vocês são protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação. A promessa de Deus em Cristo Jesus, nas palavras do apóstolo Pedro, é que estamos protegidos até o dia da ressurreição. E na ressurreição de Cristo, nós que cremos estaremos com ele, do lado dele. Não haverá condenação, não haverá execução da sentença. Um julgamento haverá. Pode ficar despreocupado, não existe nada oculto que não virá, que não venha a ser revelado. É a palavra de Deus. Você está com medo de conversa hoje, no dia eterno? Toda a humanidade saberá. Toda a humanidade saberá. Toda a humanidade. Mas eu sou salvo, eu sou protegido. É. Justificado. Santificado pelo sangue do Cordeiro. Apesar de condenável, está salvo. Apesar dos atos cruéis, abomináveis, equivocados, apesar da mentira, da lamúria, da preguiça, do desânimo, das crises de ódio, apesar de todas as desculpas, de todos os pretextos, estará salvo pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Então não precisa ficar preocupado. Ninguém pode saber. Todo mundo saberá.
Os céus já sabem quem eu sou, quem você é, quem nós somos. Nós não estamos enganando ninguém neste mundo. Porque este mundo pertence a Deus e Ele garante que esse mundo passará. Como que experimentando uma morte para ser renovado para a eternidade. Porque um mundo transitório habitaria a eternidade. Todo este mundo, toda essa realidade, esse universo que nós imaginamos conhecer, ele passará também por uma transformação para ser compatível com a eternidade, E nós também. Não só estamos guardados e protegidos da condenação da morte, tanto que na ressurreição ressuscitaremos para a vida eterna. Então, se quer evitar o julgamento lá, corrige aqui. Mesmo assim, passaremos por um julgamento. Todos os julgamentos que estão na Bíblia, tem não sei quantos julgamentos lá. Tem quem divide aí, julgamento das nações, dos povos, julgamento dos judeus, julgamento dos cristãos, o trono isso, o trono aquilo outro. Todos esses julgamentos estão dizendo que todos seremos julgados. Pela fé em Cristo Jesus, nós sabemos que o inocente sofreu pelo culpado. Então, o castigo eterno não está reservado para aqueles que estão debaixo da proteção de Deus pela fé em Cristo Jesus. É simples. Essa verdade, ela tende a produzir a expectativa correta de vida, a postura correta diante de Deus e diante dos homens. Viva com calma, viva com perseverança. É preferível você ser paciente e perseverante ao longo da sua vida do que tentar se autoimpor jornadas espirituais fantasiosas e delirantes que não são compatíveis com o que a Bíblia ensina. Marco, mas você acabou de falar que depende também de mim, que eu tenho que me responsabilizar. Sim, responsabilizar, ser responsável, ser coerente. Você é marido, você é esposa, você é pai, você é mãe, você é irmão, você é irmã, você é filho. Há todo um contexto social que você carrega consigo. Não existe a necessidade de abandonar. Aliás, essa ideia de abandonar não é o que a Bíblia ensina, não é o que Jesus espera. Jesus espera que nós possamos abençoar aqueles que são a nós importantes, que nós sejamos bênçãos na vida dessas pessoas. Por isso, no viver cristão, é nesse ambiente familiar que os maiores desafios acontecem. Mas os maiores desafios acontecem na vida familiar de todas as pessoas do planeta Terra. O cristão não é o único que enfrenta essas dificuldades de viver a sua fé num ambiente próximo. Os pais, os tios, os primos, os irmãos, as pessoas próximas, as famílias, né? Aqueles que têm acesso, que toda a vida deu palpite, se intrometeu. É uma dificuldade. Por isso que eu falo que nesse ponto do viver, da vida em família, o gigante se apequena. O cara pode ser gigante lá no altar, no púlpito, né? Ele pode ser gigante lá na apresentação dele, na programação que foi feita para só ele aparecer. Parabéns. Amém. Fez uma boa apresentação, a palavra foi boa, eu entendi, muito obrigado, Deus te abençoe. Mas aquilo não é a vida, é um aspecto da comunhão cristã. É um dos momentos, mas não é a vida como ela se apresenta para todos. E na vida como ela se apresenta, todos têm dificuldades. E apesar das dificuldades, apesar desse caminhar em direção à morte, inevitável, tá? A Bíblia garante que nós somos protegidos, guardados por Deus, amados de tal maneira que somos como que cercados por Deus, protegidos, envolvidos por Deus em sua santidade, em sua graça, em sua bondade.
mas Deus não nos isenta das dificuldades deste mundo e desta vida. E o apóstolo Pedro está preparando a igreja para isso, para o sofrimento. Ele vai dizer que o sofrimento chega até a ser bom. O sofrimento chega a ser importante. Disso nós falaremos depois, se Deus Todo-Poderoso permitir. Deus te abençoe, te proteja e te conceda a paz.